Então, boa noite a todos. Hoje a nossa aula sobre a relação de Deus com o indivíduo, baseada no documento 5, né? Então, esse é o módulo 3, o módulo avançado, nós estamos no tópico 2 e na aula 5. Então, nessa aula nós vamos ver os seguintes tópicos. O caminho até Deus. Então, como que nós fazemos esse caminho, se é longo, se é curto, se a gente logo vai até Deus, né? A presença de Deus, como é que a presença de Deus faz em nossas vidas? A verdadeira adoração, e isso é bastante interessante, né? Como que esse Deus, como que é essa adoração a Deus? Nós temos uma ideia de adoração, então vamos ver aquilo que o livro fala para nós sobre adoração. E o Deus na religião. Então, como que Deus é visto nas nossas religiões? Que ideia que as religiões têm de Deus? A consciência que nós temos de Deus, a partir desde quando o homem primitivo até atualmente, qual é essa consciência que nós temos de Deus? E o Deus da personalidade. Então, o que é esta personalidade no livro de Urântia? O que ele nos fala sobre a personalidade? Então, no início, o livro nos diz que o homem, ele não tem de ir além da própria experiência interior de contemplação da presença da realidade espiritual na sua própria alma para encontrar Deus e alcançar a comunhão com Ele. Porque nós imaginamos que nós precisamos fazer muitas orações para encontrar a Deus, né? E o livro nos diz que o próprio desejo de encontrar a Deus já nos faz encontrar com Ele. É Ele que deseja nos encontrar antes de nós. Então, o próprio desejo faz com que Ele imediatamente esteja conosco, né? E isso é muito bom, porque nas nossas religiões evolucionárias, nós aprendemos que nós precisamos de muito trabalho para entrar em comunhão com Ele, de muitas orações. E o livro, a revelação, nos revela que não é que basta você estar, desejar encontrar, e você já está com Ele. Então, e isso é muito consolador, né? Então, como é que nós fazemos esse caminho até Deus? Deixa eu diminuir aqui. Como é que nós chegamos? Então, veja bem, o livro vai nos dizer que esse caminho é longo, ele não é... Porque como nós somos seres muito simples, seres que vêm do animal, né? Tanto que nós evoluímos do animal para um ser humano, para um ser que deseja, escolhe e tem uma consciência de si mesmo. Então, esse ser, ele tem ainda um caminho muito longo, porque Deus, como nós vimos anteriormente, principalmente nos atributos de Deus, ele é um ser magnânimo, é um ser que nos criou, que pensou em todo o universo. E nós somos os seus filhos, né? Nós somos criaturas, mas que mal temos ideia disso. E ainda pensamos, será que existe vida além da morte? Então, e realmente nós temos de acreditar isso pela fé, porque nós não conseguimos ainda ter uma ideia muito clara, porque o nosso material, o ser humano, nos traz muito assim para a Terra, da onde nós surgimos, né? Nós surgimos, somos seres materiais, digo, seres humanos aqui da Terra, nascidos aqui, e apesar de ser criaturas de Deus, ainda temos pouca consciência disso. E o que o livro nos diz? Que a incapacidade da criatura finita de chegar até o Pai infinito
é inerente não ao retraimento do Pai, mas à finitude e às limitações materiais dos seres criados. Então, essa vida que nós vivemos aqui, que para o universo é bem curta, né? São 80 ou 100 anos atualmente, anteriormente era bem mais curta. Então, essa vida, ela nos traz uma ideia de Deus e nós até o reconhecemos, mas para chegar até ele ainda vai bastante tempo. Nós vamos ter que passar ainda por várias modificações para realmente reconhecer o Pai. E o livro ainda diz que a nossa capacidade para ver os níveis espirituais mais altos é mínima. E que se fôssemos transportados à presença do Pai Universal, nós não o reconheceríamos. Porque ainda nós temos muito pouco conhecimento desse universo espiritual. E que precisamos percorrer um longo caminho até podermos conhecer, né, o Pai Universal no paraíso. Temos que ser várias vezes transladados para mais ou menos enxergar um dos 7 espíritos mestres. Então, quando nós passarmos dessa vida para os mundos das mansões, nós vamos começar a conhecer os seres espirituais, aos poucos vamos reconhecendo os anjos e depois os outros seres que estão mais acima de nós. Quanto mais a gente fizer a vontade do Pai, escolher a vontade do Pai, a gente vai estar vendo esses seres, né? Mas, por enquanto, para nós sabemos que existe Deus, sabemos que existem todos esses seres que nos protegem, que nos guiam, mas a nossa dificuldade até de acreditar é grande, né? Porque nós sentimos muito o peso do nosso ser humano, da nossa carne, do nosso físico. Uma grandeza infinita e uma generosidade inexprimível estão ligados à majestade do amor de Deus, que o leva a almejar a associação com todos os seres criados capazes de compreendê-lo, amá-lo ou aproximar-se dele. Então, aqui o livro nos fala, né, que o Pai, ele não se esconde de nós. Ele não utiliza, e ele utiliza sua sabedoria divina para estar conosco. De que maneira, então, né? Que ele utiliza a sabedoria? Principalmente enviando esses seres magníficos, como o ajustador do pensamento, para estar junto conosco, para nos levar até Deus. Então, ainda diz que a nossa finitude é que determina o tempo para chegar até o Pai. Apesar dessa demora, podemos entrar em comunhão com o ajustador do pensamento, o Espírito outorgado do Pai. Então, Deus está aqui. Basta que nós acessemos. Mas de que maneira nós podemos fazer isso? E a possibilidade de progresso espiritual é igual para todos os seres humanos, independente da capacidade física, intelectual ou social. E isso nos consola, porque muitas vezes nós nos perguntamos, mas olha, como é que nós vamos chegar até Deus? A gente se sente tão pequena, né? Intelectualmente falando, às vezes a gente se sente, nossa, mas como é que eu vou compreender essas coisas? Mas existe em nós esse ser que nos capacita para isso. Então, nós temos que ter fé que ele vai nos levar até a compreensão de Deus. E o livro ainda diz, conquanto que os mortais durante a possam diferir pelos seus dons e oportunidades intelectuais, sociais, econômicas e até mesmo morais, não vos esqueçais de que a dotação espiritual deles é uniforme e única. Todos desfrutam da mesma presença divina da dádiva do Pai. E todos são igualmente privilegiados em poder buscar a comunhão pessoal íntima com esse espírito residente de origem divina. E da mesma forma, todos eles podem igualmente optar por aceitar a liderança espiritual uniforme desses monitores misteriosos.
Então, vejam, às vezes a gente fica pensando, mas como que aquela pessoa que está lá, às vezes abandonada, às vezes uma pessoa que está na rua, ou que é desafortunada, ou que não tem muito estudo, mas todos nós temos essa capacidade, o livro diz, né? Então, quer dizer, o ajustador do pensamento, ele está em nós, e ele está à porta, a todo momento, ele está pedindo para entrar, né, vamos dizer, ele já está em nós, mas vamos dizer, para nós o reconhecermos, para nós pedirmos a ele uma certa ajuda no caminho. E às vezes a gente fica assim, muito dependente. Na realidade, a gente fica dependente das religiões. E é por isso que a gente acha que se não tiver dentro de uma igreja, nós não podemos nos aproximar de Deus. Mas nós podemos nos aproximar de Deus em qualquer lugar. Se fizermos a vontade do Pai de todo o coração, materializa-se a sublime consciência de conhecer a Deus e a certeza da sobrevivência. Então, veja, como que eu vou fazer isso, né? Fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. E quando eu falo de fazer a vontade do Pai, eu sempre lembro das palavras de Jesus, né? Que veio nos mostrar que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a lei maior. Ela veio como que resumir toda a lei anterior. Então, se nós fizermos isso, nós estamos no caminho de Deus. E nós teremos a certeza da sobrevivência. Mesmo que na nossa vida seja, às vezes você cai, você levanta, muitas vezes você diz, não, mas hoje a minha fé está fraca. Não importa, peça então para o teu ajustador que te ajude a levantar e a seguir, né? Porque é essa fé que vai nos levar e que vai nos ajudar a amar o próximo, a amar a Deus e a amar a si mesmo. Porque quando Jesus fala amar o próximo, ele fala como a si mesmo. Então, quando dizem assim, você tem que amar a si mesmo para poder amar o próximo, sim, é isso mesmo. Né? Você tem que amar, e amar muitas vezes é se perdoar, porque a gente às vezes faz coisas que não, né, assim, muito humanas, que não deveria fazer, mas Deus está ali para nos ajudar, sempre. Então, e essa frase aqui é muito legal, porque eu vou ler para vocês, depois eu comento. Não existe influência negativa alguma de privação mortal, nem poder ativo positivo que possa impedir que essa alma divinamente motivada ascenda com segurança aos portais do paraíso. Então, nós estamos, assim, às vezes, né, muitas pessoas pensam, nossa, mas eu acho que alguém fez alguma coisa contra mim, porque não é possível, as coisas estão dando errado, né, ou então eu não consigo aquilo que eu pretendo, os meus planos. Mas não existe essa questão de alguém me mandou um mal olhado, né? Aqui o livro fala que não existe influência negativa, né? Então, nem Caligaste, ele não se aproxima de uma alma, ele não se aproxima. Nem Lúcifer, muito menos, porque está longe de nós, Caligaste está aqui, né? Mas não porque nós temos o ajustador do pensamento, imagine se ele vai se aproximar do próprio Deus em nós. Então, se nós estamos com ele, nós estamos totalmente protegidos, né? Mas aqui diz que não existe influência negativa. Por quê? Porque a última decisão é nossa. E nós vamos ver na sequência. Então, aqui segue. O Pai deseja que todas as suas criaturas estejam em comunhão pessoal com Ele. Ele tem um lugar reservado para nos receber no paraíso. O Pai está ao nosso alcance e o caminho está aberto. Toda a administração divina está unida no esforço de levar cada inteligência merecedora até o Pai. Então, vejam aqui, quer dizer, nós sabemos que temos os anjos, temos o ajustador, temos o Espírito da Verdade, temos o Espírito Santo, e todos estão trabalhando para que nós
trilhemos o caminho do paraíso. Mas nós temos que merecer, né? Então, e como é que nós vamos merecer? Eu entendo assim, nós merecemos se nós fazemos a vontade de Deus. E muitas vezes fazer a vontade de Deus é aceitar uma prova, né? Aceitar um desafio que aparece na nossa vida e aceitar com resignação. E a resignação é um dos frutos, e nós vamos ver, é um dos frutos do Espírito. E nós vamos ver isso na sequência. No entanto, apesar do longo caminho, chegaremos até a presença e a personalidade do infinito, que são reais. Então, quer dizer, às vezes a gente pensa, nossa, mas Deus é um espírito, né? Será que... Não, é real. Assim como nós temos a nossa realidade, quando chegarmos lá, é uma realidade. Transladaremos de esfera em esfera, de circuitos exteriores aos interiores, e um dia veremos a Deus. Então, nós caminharemos por mundos, e teremos grandes aventuras nesses mundos, e aprenderemos muitas coisas até chegar até Deus. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode levantar a mão ou pode fazer. O grande Deus faz contato direto com o homem mortal e cede uma parte do seu ser infinito, eterno e incompreensível para que viva e resida nele. Deus embarcou junto com o homem na aventura eterna. Se vós vos renderdes aos guiamentos das forças espirituais, dentro e em torno de vós, não podereis falhar em alcançar o destino elevado, que foi estabelecido pelo Deus pleno de amor, como meta universal para as suas criaturas ascendentes, dos mundos evolucionários do espaço. Então, esse caminho é possível, basta que nós estejamos unidos a Deus e podemos a cada momento da nossa vida, a cada momento. Então, agora nós vamos ver a presença de Deus. Como que essa presença de Deus se faz em nós? A presença física do infinito é uma realidade do universo material. Ela é determinada pela experiência individual e intelectual do ser. É diferente em cada um, pois depende da capacidade intelectual, da receptividade e também pelo grau de consagração deste ser a fazer a vontade de Deus. Deus vive em cada um de seus filhos, nascidos do Espírito, através do circuito da personalidade. Quando, onde e como for contactado, o Pai Universal estará presente. Então, vejam, se nós estamos ligados ao Espírito, se nós estamos escolhendo, fazendo as escolhas morais, fazendo o bem, então a nossa alma está cada vez mais, ela está cada vez mais tendo a consciência desse Deus, né? Então, por mais que nós tenhamos dias em que às vezes você fala, nossa, mas você fica em dúvida, porque nós temos muitos desafios. O nosso mundo, além de ser um mundo de experiência, né, experiencial, desse mal que o livro fala, ele é um mundo é um mundo rebelado. Então, nós temos mais desafios ainda, mas certamente Deus nos dá força para que para que essa presença, nós sintamos essa presença de Deus, e muitas vezes isso acontece, né? Principalmente quando temos assim, quando estamos precisando, parece que Deus nos dá uma força a mais. Se estamos com Ele, nós temos a força para ir adiante. Ô, Lília, Diga. você pode voltar, por favor? Posso? A presença de Deus, ela se faz, segundo o que você colocou, o que determina essa presença é a experiência individual e intelectual. É isso? Isso. É a Então, capacidade
intelectual, né, de receptividade. Então, eu achava que era a capacidade do sentir. A capacidade intelectual, ela está ligada à mente lógica, ou a capacidade intelectual é a consciência, né? Isso. A experiência individual é a consciência? Também, né? A experiência intelectual, porque assim, eu achei que era o sentir e não a intelectualidade, entendeu? O que é intelectualidade para Urântia? Eu acho que é a capacidade que a mente tem de entender alguma coisa, né? Mas aqui, Então é a consciência, né? ciência, eu vejo assim, na capacidade intelectual de você entender. Aqui fala de receptividade, mas tudo isso, mesmo que você tenha a tua capacidade, Deus vai fazer com que, se você tem uma capacidade mínima de entender, né, Deus vai te dar todas as condições para que você entenda dentro das tuas possibilidades aquilo que é Deus, né? E vai depender da consagração de fazer a vontade de Deus. Então, quanto mais você fizer a vontade de Deus, eu acho que mais você vai entender. E essa capacidade intelectual, até ela pode expandir, né? Ela vai expandir. Então a capacidade intelectual é a consciência, eu vou experienciando alguma coisa e vou conseguindo refletir sobre essa coisa em mim. E, e à medida que eu tenho essa consciência e eu vou percebendo isso, eu me abro, eu aceito o que vem e eu consagro isso em mim. E isso seria a vontade de Deus. Isso. Quando você faz a vontade de Deus, né? Você já está como que consagrando, você consagrando a si mesmo, né? E eu acredito que essa capacidade intelectual, ela vai cada vez mais tendo esse poder de receber essa presença de Deus, né? Posso É, por, contribuir, Lilian? Oi, Oi. Isabela. sim, Não, eu estava pensando, lá na apresentação de atributos que eu fiz 2 semanas atrás, nós colocávamos que nós passaremos a compreender Deus cada vez que estivermos mais próximos dele. E esse mais próximos também é o desenvolvimento dos seres na sua história. Por exemplo, quando nós tivermos luz e vida, nós vamos conseguir compreender melhor Deus, né? Então, pode ser que essa colocação que a Lilian colocou ali de alguma forma, o revelador, ele não está pensando no aqui e no agora, ele está colocando isso de uma forma mais generalizada, de que essa capacidade mental nossa também vai evoluir com o tempo e vai permitir que nós tenhamos uma espiritualização ainda melhor. Claro, se eu puder fazer a opção hoje, né, que nem a Isabela está colocando, perfeito. Mas eu vejo que uma grande maioria das pessoas tem muita dificuldade ainda de conseguir fazer essa ligação, essa relação. E isso vai melhorando com o passar do tempo no universo do tempo e do espaço. E não é eu entendo assim, né? Não é uma coisa do aqui e do agora, mas é uma coisa que vai acontecendo. Não sei se eu contribuí ou não com isso. Obrigado. é porque a minha dúvida é o que é capacidade intelectual? E como todos têm a mesma oportunidade, então essa capacidade intelectual, ela não é adquirida, ela já vem com o ser. E à medida que ela vai experienciando, parece que ela aumenta. E se ela aumenta, eu passo a ter consciência. E a consciência me leva à minha autorreflexão.
E nesse processo eu entendo que, à medida que eu vou experienciando, eu vou compreendendo, eu vou refletindo sobre algo, é claro que a minha consciência vai aumentando em direção a Deus. É, Eu sim. acho que é isso. Não sei É, se é isso que o Brant está dizendo, mas. também dá. Obrigada, Lili. Obrigada a você. Posso contribuir, Lilian? Pode, deve. Eu acho que eu entendi a dúvida dela. É que realmente cada pessoa tem uma capacidade intelectual diferente, né? Isso está diretamente relacionado à capacidade cerebral. Então, nossa mente depende diretamente do cérebro. Então, aqueles que têm, às vezes, habilidades para uma área e outros não, ou vice-versa. Uns é mais para lá da matemática, outro é lado das humanas. Isso é muito comum do ser humano. Então, cada um tem uma capacidade intelectual distinta. E eu acho que, dependendo disso, cada um se relaciona, né? Determina essa receptividade. Mas eu acho que o que deve ficar... Porque aí, às vezes, você pode pensar assim, então, umas pessoas vão estar menos privilegiadas em relação a Deus, né? E eu acho que isso não acontece, porque Deus não julga jamais a criatura pela sua capacidade intelectual, e sim pela sinceridade. E é por isso que o livro fala que as chaves do reino dos céus é sinceridade. Mais sinceridade ainda. Então, todas as criaturas, nesse aspecto, no aspecto de estar sincero em sua busca, eu acho que todos são iguais. E aí não depende de capacidade intelectual. A sinceridade pode ser genuína em pessoas com capacidades diferentes, né, com habilidades mentais diferentes. Legal. Obrigada, meninas. Lilian, Oi. Lilian, gostaria de falar um pouquinho sobre isso também, posso? Pode. É só completando, né, assim, ressoando com tudo que está sendo dito, e na minha compreensão, nós temos um aparato de inteligência, né, uma capacidade intelectual, sim, e esse aparato ele precisa ser com o nosso reconhecimento de que desejamos estar com Deus, e nessa dedicação de estar nos entregando, a gente desperta o nosso aparato intelectual, a nossa inteligência, através do entendimento, dessa experiência interna, viva. Assim eu compreendo. Tá. Obrigada, Yara. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Então, ali, a presença divina, entretanto, não pode ser descoberta em um lugar qualquer da natureza, ou mesmo nas vidas dos mortais conhecedores de Deus. É tão plena e certamente quanto o é na vossa busca de comunhão com o monitor misterioso residente, o ajustador do pensamento do paraíso, que erra é sonhar com Deus distante dos céus, quando o Espírito do Pai Universal vive dentro da vossa própria mente. Então, nós temos acesso imediato a Deus através do ajustador. O ajustador do pensamento, que é o fragmento de Deus em nós, ajuda a discernir as outras influências espirituais que nos auxiliam. Então, as outras influências são o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, os 7 Espíritos ajudantamente, são todos os nossos anjos da guarda, né? Então, ele vai ajudar a discernir todas essas influências. A prova da fraternidade com o ajustador divino consiste integralmente na natureza e extensão dos frutos do Espírito, os quais são colhidos na experiência vital do indivíduo que crê. Pelos seus frutos vós os conhecereis. Então, essa frase nós já aprendemos, né, na Bíblia. Pelos frutos conhecerão quem sois. E quais são esses... Oi.
Eu não sei se é só eu, mas nós não estamos vendo o texto na imagem aqui. Sumiu o texto da tela. É para É todos? só comigo? É para todos ou não? Eu consigo ver. Aqui para mim está aparecendo. Aqui só uma parte dessa tela aqui, o 34.613, tem 1, 2, 3, 4 linhas. O resto está tudo solto. É isso mesmo? É isso Eu mesmo. também vejo assim. Eu tô É porque É tá assim. espalhado, né? Espalhadão. Ela fez assim. Então, vejam. Então é comigo mesmo. Desculpa. Dá para sair e voltar, quem sabe, né? Dê certo. Então, aqui, daí eu fui no documento 34, que fala dos frutos do Espírito, né? E daí diz assim, ó, consciência da predominância do Espírito em uma vida humana, atualmente, é alcançada por uma demonstração sempre maior das características do Espírito, nas reações vitais de um mortal guiado assim pelo Espírito. Pois os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, resignação. Lembra que eu falei para vocês da resignação? Doçura, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, vejam, se nós queremos saber se uma pessoa ela está no caminho de Deus, ela é uma pessoa que se deixa guiar pelo Espírito, ao menos ela deve ter alguma dessa característica, ou você deve ver nela um pouco dessa característica, né? Porque nem sempre nós estamos alegres ou estamos em paz, mas nós tentamos ter todas essas características, né? E isso, lógico, tem que ser uma coisa da pessoa. Às vezes você diz, nossa, mas eu não tenho mansidão. Nossa, tudo me irrita. eu sou meio estourada, né? Mas então, o que você vai pedir para o teu ajustador do pensamento? Você vai pedir para Deus, né? Para você tentar viver essa característica. E eu sempre penso, sabe, assim que se você se doar, se você amar, se você se doar ao seu irmão, no serviço ao irmão, como Jesus fez, porque Jesus é o nosso exemplo, ele é o nosso caminho, né? Nós vamos estar na presença de Deus se nós seguirmos aquilo que ele nos pediu, o que ele viveu. Então, se nós fizermos esse serviço, às vezes, é você amar dentro da tua casa, que é o teu próximo, mais próximo é o teu filho, é o teu pai, é com quem você convive em casa, né? Então, às vezes, é fazer um serviço ali. E aquele serviço você fazer bem feito, e você fazer vivendo ali naquele momento para Deus, que também está no teu irmão. O ajustador do pensamento, o próprio Deus, reside no teu filho, reside no teu marido, na tua esposa. Então, é ali que você tem que viver, não é fácil. Que você conviver com as pessoas não é fácil, porque nós somos falhos, né? Então, e isso, então, é um exercício. É um exercício que você vai fazer até você conseguir. Então, quando você vir que na tua vida está prevalecendo todas essas questões de paz, de bondade, de mansidão, então você diz, não, eu estou cada vez mais vivendo na presença de Deus, né? E as pessoas vão ver isso, elas vão ver em você. E elas vão ver que é bom viver assim. Quem é que não quer, né? Viver dessa maneira. Mas muitas vezes é difícil você ter mansidão diante de tanta injustiça. Então, você vai ver aquilo que você pode fazer para que a justiça seja feita, mas que você também não faça um tumulto com aquilo, né? Mas isso tudo a gente vai conseguindo na vida, vivendo com os anos. Muitas vezes você pensa, nossa, mas eu era tão irritada quando eu tinha 30 anos, agora eu já estou mais calma.
né? Com 50 anos, agora já entendo mais as coisas. Então, você vai entendendo com o passar dos anos. Isso não é uma coisa de um dia para o outro. E, às vezes, você se desespera porque você diz assim, ai, mas eu não vou conseguir. E isso já aconteceu na minha vida, né? Então, você vai ali, você vai dizer, não, então eu vou me perdoar e vou recomeçar amanhã. Amanhã eu recomeço. Hoje eu estou muito assim, não, amanhã eu recomeço e ser sincero, né? Viver na sinceridade, como diz o livro e como relembrou ali o Neemias. Então, ali. É extremamente difícil para a mente material ainda insuficientemente espiritualizada, como a do homem mortal, experienciar uma consciência marcante das atividades espirituais das entidades divinas, como ajustadores do paraíso. À medida que a existência da alma, fruto da criação conjunta da mente do ajustador e do ajustador, vai tornando-se cada vez mais firme, surge também uma nova fase de consciência, que a alma tem de ser capaz de experienciar a presença e de reconhecer os guiamentos e outras atividades supramateriais dos monitores misteriosos. Então, é aquilo que eu falei, quanto mais você vive, então mais você vai alimentando essa alma. Então, veja que a alma, ela é uma criação conjunta da mente e do ajustador. Então, nós já estamos vivendo uma realidade moroncial, que não é uma realidade material. Nós já vivemos essa realidade porque a nossa alma já está sendo construída. E cada vez que nós escolhemos fazer a vontade de Deus, né? Cada vez que nós dizemos, olha, nós estamos aqui, eu estou aqui pronto para melhorar. Então, cada vez que você faz isso, a tua alma, vamos dizer assim, ela vai aumentando, ela vai crescendo, ela vai criando mais forma, né? Então, isso é muito legal. Então, essa é a presença de Deus. Então, e agora nós vamos ver a verdadeira adoração. Será que nós adoramos a Deus realmente? Vamos ver. O que o livro nos fala? No sentido mais elevado, adoramos o Pai universal, apenas a Ele. É verdade que podemos adorar e adoramos o Pai, tal como Ele está manifestado nos seus filhos criadores, mas é o Pai, direto ou indiretamente, quem é cultuado e adorado. As súplicas de todas as espécies pertencem ao reino do Filho Eterno e à organização espiritual do Filho. Os ajustadores do pensamento registram e enviam através do circuito da personalidade a adoração feita de boa fé. A adoração existe para a sua própria causa. A prece incorpora um elemento de interesse próprio ou da criatura. E essa é a grande diferença entre adoração e prece. Então, a adoração, você adora a Deus pelos seus atributos, que nós vimos na aula antepassada, né? E a prece, você faz os teus pedidos. E Jesus fala que essas preces, geralmente, elas, de preferência, nós fazemos muitas preces a nível material, né? Assim, Jesus, me dê forças ou alguma coisa, mas nós temos que lembrar que a prece, ela deve ser, antes de tudo, uma prece espiritual. Nós devemos pedir a força do Espírito, né? Mas agora nós também podemos pedir materialmente falando, mas daí nós fazemos isso para o Espírito a nível, vamos dizer assim, para o Espírito infinito e para suas agências. Então, vamos ver aqui na sequência. Olha, adoramos a Deus pelo que compreendemos que Ele seja. A adoração nada pede e nada espera para o adorador. Adoramos a Deus por causa da sua natureza plena de amor e dos seus atributos adoráveis. No momento em que o elemento do interesse próprio é introduzido na adoração, nesse instante, a devoção passa da adoração para a prece.
e mais apropriadamente deveria ser dirigida à pessoa do Filho Eterno, ou do Filho Criador, Jesus, né? Mas, na experiência religiosa prática, não existe nenhuma razão para que a prece não deva ser endereçada a Deus, o Pai, como parte da adoração. Então, tem essa possibilidade também, né? Como parte verdadeira da adoração. Quando vós lidais com os afazeres práticos do cotidiano, estais nas mãos das personalidades espirituais originárias da terceira fonte e centro. Estais cooperando com as agências do agente conjunto, então do Espírito Infinito. E assim é, vós adorais a Deus, fazeis as vossas preces para o Filho e comungais com ele. E trabalhais os detalhes da vossa estada terrena em conexão com as inteligências do Espírito Infinito, as quais operam no vosso mundo e em todo o vosso universo. Então, aqui, ó, o Pai Universal, então nós adoramos, adoração. Ao Filho Criador, nós fazemos as nossas preces, e as inteligências do Espírito Infinito, as questões terrenas. E hoje, como o meu computador hoje estava com problemas, eu pedi para que resolvessem esse probleminha aqui, pedi para, no caso aqui, para as inteligências do Espírito Infinito, né? Sejam elas quais forem aqui, que estejam nos ajudando. Ai, Jesus. Mas essa questão das orações, a gente não tinha bem claro quando nós fazíamos orações anteriormente, nas religiões, pelo menos eu não tinha claro, né? Todas as preces, às vezes a gente rezava para Jesus ou para Deus, mas assim, mas aqui na prática, Jesus também é Deus, então, mas na administração dessas questões de cada um, essas preces são enviadas, vamos dizer assim, para o Filho Criador, que recebe, né? E o Pai também fica sabendo. Mas a adoração é ao Pai Universal. A adoração sincera denota a mobilização de todos os poderes da personalidade humana, sob o domínio da alma em evolução e sujeita à orientação divina do ajustador do pensamento solidário. A mente, por suas limitações materiais, nunca pode vir a ser altamente cônscia do significado real da verdadeira adoração. O crescimento espiritual da alma acontece de um modo inteiramente independente da autoconsciência intelectual. Então, veja, puxa, a gente não dá para saber o quanto a nossa alma cresceu, né? E a gente também não consegue, veja ali, saber o significado da adoração. Então, você sabe que você adora a Deus, né? Que você pode fazer essa adoração, você agradece por esse amor infinito de Deus, e você tem uma certa consciência, mas você faz isso somente, e quem te orienta isso é o ajustador do pensamento. Então, se você tem todas essas capacidades, vamos dizer assim, é através do ajustador que você faz a adoração de Deus, né? Em colaboração com ele. A experiência da adoração consiste no esforço sublime do ajustador solidário de comunicar ao Pai Divino os anseios inexprimíveis e as inefáveis aspirações da alma humana. Criação conjunta, que é da mente mortal, a qual busca a Deus, e do ajustador imortal, que revela a Deus. A adoração é, portanto, um ato de consentimento da mente material, a intenção do seu ser espiritualizante, sob o guiamento do espírito solidário, e comunicar-se com Deus, como um filho de fé do Pai Universal. A mente mortal consente em adorar. A alma imortal anseia pela adoração e inicia esse ato.
A presença do ajustador divino conduz essa adoração, em nome da mente mortal e da alma imortal em evolução. A verdadeira adoração, em última análise, converte-se em uma experiência realizada em 4 níveis cósmicos: intelectual, moruncial, espiritual e pessoal. A consciência da mente, da alma, do espírito e a unificação de todas elas na personalidade. Então, depois de ver a adoração, nós vamos ver como que, aqui nós vamos, é muito interessante, é uma aula de história essa parte do livro, Deus na religião. Lilian, a gente podia demorar um pouquinho nessa última lâmina? Pode. É muito linda, né? A gente podia ler mais devagarzinho? Pode. Você quer ler? Sim. Então, leia. Cadê a tela? Ela já está aqui. Já chegou. Sim, agora eu vejo. A verdadeira adoração. A experiência da adoração consiste no esforço sublime do ajustador solidário de comunicar ao Pai Divino os anseios inexprimíveis e as inefáveis aspirações da alma humana. Criação conjunta que é da mente mortal, o qual busca a Deus, e do ajustador imortal que revela Deus. A adoração é, portanto, um ato de consentimento, isso que fez muito sentido para mim, um ato de consentimento da mente material à intenção do seu ser espiritualizante sob o guiamento do espírito solidário, de comunicar-se com Deus como um filho de fé do Pai Universal. A mente mortal consente em adorar. A alma imortal anseia pela adoração e inicia esse ato. A presença do ajustador divino conduz essa adoração em nome da mente mortal e da alma imortal em evolução. A verdadeira adoração, em última análise, converte-se em uma experiência realizada em 4 níveis cósmicos: intelectual, moruncial, espiritual e pessoal. A consciência da mente, da alma, do espírito e a unificação delas na personalidade. Ok. É uma revelação e tanto para nós, porque faz todo sentido e é uma organização maravilhosa, né? Agora nós sabemos por que nós temos ímpeto de adorar Deus, esse ímpeto de estar com Deus, de viver com Ele. E você sente, na realidade, você sente tudo isso, né? Muitas vezes. Adoração, eu posso fazer, mas eu não estou sentindo nada. Eu só estou repetindo, ou eu só estou lendo, ou eu estou lembrando de alguma coisa e eu estou fazendo. E eu entendi que é a consciência da mente, da alma e do espírito. Então, aqui existe um alinhamento de consciência. E eu não sei se a minha está para frente, para trás, para cima, para direita. Então, aqui, eu estou fazendo. Então, o que eu percebi? Eu fiz uma prece e aqui aconteceu um processo e eu fiquei muito indignada, porque 2.500 pessoas sofreram muito por causa de uma canetada. Eu cheguei aqui em casa, coloquei o meu véu, ajoelhei 2 minutos, falei, Deus, escuta aqui, olha o que fizeram, isso, aquilo. Senhor, tem misericórdia. Se for da sua vontade, o Senhor tira esse pessoal daí, fora do Brasil. Eu falei, não, Jesus, não,
Não, peraí, espera aí. Não, eles são brasileiros. Na fronteira do Rio Grande do Sul com qualquer outro país. Cheguei no dia seguinte, aconteceu o que eu tinha pedido. E 15 anos depois, o meu vizinho, com o meu esposo, ele vem dizendo que um deles estava morrendo. É, na realidade, o que a gente pode fazer quando a gente vamos dizer, se sente uma injustiça, né? Realmente nós vamos pedir essa justiça, se torna uma prece, né? A questão aqui não é o que foi feito. A questão aqui, que eu fiquei triste também com isso, mas eu me senti muito indignada. Eu percebi que quando eu estou fazendo uma oração, e quanto mais eu sinto, ela é instantânea. Ah, ah, é, e quanto mais você deixa na mão do Senhor, eu quero isso. Não. Senhor, tem a alternativa A, B e C, e a sua, eu não sei qual que é melhor, mas, Senhor, é isso e aquilo, aquilo outro. Então, assim, eu percebi que quando se sente, o efeito é outro. Por isso que eu estava questionando sobre a experiência, a capacidade intelectual. É só isso, Líria. Obrigada. Obrigada a você. É porque ali diz que nós não temos muita consciência, né, do tamanho, vamos dizer, da nossa alma, ou dessa conexão, ou dessa adoração. A gente tem uma ideia, né, e a gente vai meio por intuição. E eu sempre digo que essa intuição é, é, é quando o ajustador nos orienta, da impressão que é isso, né? Então você faz e você vai e faz aquilo que você acha que é às vezes é uma oração, que é o certo. E o livro sempre fala, né, que a oração, a maior oração que a gente pode fazer é que seja feita a vossa vontade, né? Então, às vezes você diz, olha, Jesus, por que isso, aquilo? Mas que seja feita a vossa vontade, como Jesus disse também, né? E porque às vezes não é aquilo que a gente quer, mas certamente Deus. Eu tinha até medo de falar que seja feita a vossa vontade, mas nossa, Deus quer o melhor para nós. Ele sabe. Ele quer a nossa salvação. Muitas vezes para nós aqui no mundo não vai ser muito fácil, mas o importante é a salvação da nossa alma, né? Então, é isso que é o importante, e a salvação da alma dos nossos irmãos também. Por mais que eles tenham, que a gente tenha dificuldade com eles, Deus ama a todos. E nós vamos ver na sequência aqui que esse amor de Deus é por todos, até pelos pecadores, né? Então, ele quer que todos se salvem, que todos estejam juntos, né? Que nós sejamos uma coisa só. Então, e também eu li no livro, em outro lugar, eu acho que não está nesse documento, que a verdadeira adoração também é fazer a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade de Deus, você está na presença de Deus, e essa é uma adoração, né? Porque se você também vai estar conectado com a vontade dele. Então, vamos na sequência aqui mais um pouquinho. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ou pergunta, fica à vontade, tá? Então, vamos ver aqui Deus na religião. A moralidade das religiões evolucionárias impulsiona o homem na busca de Deus, por meio do poder da motivação do medo. Então, veja, a religião evolucionária, ela teve essa fase aí do medo, sabe? Através do medo, no início, o homem, né, teve essa busca de Deus aí. As religiões da revelação atraem os homens para a busca de um Deus de amor. Então, depois vem a revelação. Então, nessa revelação, então, já vem quando o homem está pronto para receber essa revelação de um Deus de amor,
então daí que vem, mas antes aparecem as religiões evolucionárias, que nós já estudamos em módulos anteriores, né, sobre a religião. As religiões, depois aqui, né, mas o ato religioso não é meramente um sentimento passivo, de dependência absoluta e de certeza de sobrevivência. É uma experiência viva e dinâmica de alcançar a divindade baseada no serviço à humanidade. Então, vejam lá. Se você quer alcançar a divindade, você tem que ter o serviço à humanidade. E esse serviço começa aqui e continua nas Morôncias. Porque continua para sempre. Porque o serviço é o nome, é o que faz com que a humanidade cresça, evolua. É através do serviço. A humanidade daqui, da Terra, e a toda a cósmica, né? Nós vamos trabalhar também lá. Nós não vamos só ficar olhando nem anjinho com harpa, nem nada do que pensávamos, né? Vamos também estudar e trabalhar. O serviço grande e imediato da verdadeira religião é o estabelecimento de uma unidade duradoura na experiência humana, de uma paz perdurável e de uma segurança profunda. Então, veja, às vezes, mas a religião, não. A religião, existe a religião que é essa união com Deus, eu digo, né? Religar, unirmos a Deus. E o que traz essa união com Deus? Essa verdadeira união, que é a verdadeira religião, né? Então, ela traz essa unidade entre nós e com Deus, né? Ela traz uma paz, então nós temos paz. E se isso não acontece, é porque ainda nós estamos a caminho. Uma paz perdurável. E uma segurança, nós temos fé, nós somos seguros, né, de que em Deus nós estamos no caminho certo, tudo vai dar certo. Então, se nós colocamos as nossas questões nas mãos de Deus, nós podemos seguir em frente e seguros. Deus não é apenas o determinador do destino, ele é o destino eterno do homem. Todas as atividades humanas não religiosas buscam vergar o universo no serviço distorcido do eu. O indivíduo verdadeiramente religioso busca identificar o eu com o universo e então dedica as atividades desse eu unificado ao serviço da família universal, de seres companheiros, humanos e supra-humanos. Então, é aquilo que eu falei. Então, quer dizer, se esse serviço, se você só pensa, se você só pensa em você, e muitas vezes a gente faz isso, né? Vocês pensam em você não tem não tem a paz. Agora, se você pensa no outro, né? Sem querer, você traz a paz para você, vamos dizer assim. Porque muitas vezes o serviço do outro, para o outro, ele é um serviço assim, que você não pensa assim. E a tua vida é assim, né? Todo mundo trabalha e faz um serviço que é para toda a comunidade, né? O professor, ele vai compartilhar o seu conhecimento, ele tem o salário dele, mas ele compartilha aquele conhecimento com outras pessoas, então é para os outros. E se você faz esse serviço, não pensando no teu engrandecimento, mas pensando naquilo que você vai ajudar as outras pessoas, aquilo volta para você de uma maneira que te preenche, né? Que te preenche. Todas as religiões ensinam a adoração da deidade e alguma doutrina da salvação humana. A religião budista promete salvar do sofrimento e estabelecer uma paz infindável. A religião judaica promete a salvação das dificuldades e a prosperidade baseada na retidão.
A religião grega prometia a salvação da desarmonia, da fealdade, pela realização da beleza. O cristianismo promete uma salvação do pecado e a santidade. O maometismo promete a libertação dos padrões morais rigorosos do judaísmo e do cristianismo. A religião de Jesus é a salvação do eu, a libertação dos males, do isolamento da criatura, no tempo e na eternidade. Os hebreus baseavam a sua religião na bondade, os gregos na beleza, e ambas as religiões buscavam a verdade. Jesus revelou um Deus de amor, e o amor abrange tudo, a verdade, a beleza e a bondade. Os zoroastristas tinham uma religião de moral, os hindus uma religião de metafísica, os confucionistas uma religião de ética. Jesus viveu uma religião de serviço. Todas essas religiões têm valor, pelo que apresentam de aproximações válidas à religião de Jesus. A religião está destinada a converter-se numa realidade de unificação espiritual, de tudo que é bom, belo e verdadeiro, na experiência humana. A religião grega tinha uma máxima: conhece-te a ti mesmo. Os hebreus centraram os seus ensinamentos em conhece a teu Deus. Os cristãos pregavam o evangelho que tem como meta o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus proclamou as boas novas que são: conhece a Deus e conhece a ti próprio, como um filho de Deus. O conceito de um Deus semi-humano e ciumento é uma transição inevitável entre o politeísmo e o monoteísmo sublime. Então, veja que interessante, né? Às vezes a gente condena, nossa, mas como é que pode? Eles pensavam que Deus era, ali semi-humano, era um Deus ciumento, né? Era um Deus parecido com o homem, que tem ciúme, né? Mas aqui o livro diz, né? Ele é uma transição inevitável entre o politeísmo e o monoteísmo. Um antropomorfismo elevado é o nível mais alto alcançado pela região puramente evolucionária. Então, veja que essa é a questão da evolucionária, não é a religião que nós tivemos, né, da evolução, que transformou Deus em quase humano ali, né, que tinha todas características humanas, né. A cristandade elevou o conceito do antropomorfismo partindo de um ideal do humano até o conceito transcendente e divino da pessoa do Cristo glorificado. E esse é o mais elevado antropomorfismo que o homem pode conceber. Porque nós agora temos Jesus que veio viver a nossa vida, né? De homem, e agora é um homem-Deus, ou um Deus-homem. Ele tem as duas experiências. O conceito cristão de Deus é uma tentativa de combinar 3 ensinamentos separados. Então, agora vamos ver do cristianismo, né? O conceito hebreu, Deus como um reivindicador de valores morais, um Deus de retidão. O conceito grego, Deus como um unificador, um Deus da sabedoria. E o conceito de Jesus, Deus como um amigo vivo, um Pai amoroso, a divina presença. Portanto, deve ficar evidente que a teologia cristã de composição híbrida encontra grande dificuldade em ter coerência. Essa dificuldade agrava-se ainda mais pelo fato de que as doutrinas do cristianismo primitivo foram geralmente baseadas na experiência religiosa pessoal de 3 pessoas diferentes: Filo de Alexandria, Jesus de Nazaré e Paulo de Tarso. E no estudo da vida religiosa de Jesus, olhai-o positivamente. Pensai não tanto na sua falta de pecado,
mas na sua retidão, no seu serviço de amor. Jesus elevou o amor passivo, como é compreendido no conceito hebreu do Pai Celeste, à afeição amorosa pela criatura, mais altamente ativa, de um Deus que é Pai de cada indivíduo, até mesmo dos que persistem no erro. Então vejam aqui, né? Aqui fala que Deus é Pai de cada um, até mesmo naqueles que são pecadores, porque se persistem no erro, são pecadores, né? Então, agora vamos ver que consciência que nós temos de Deus. A moralidade tem a sua origem na razão, voltada para a autoconsciência. É supra-animal, mas é puramente evolucionária. E essa frase aqui é muito elucidativa, vamos dizer assim, porque quando você pensa em moral, você pensa em religião. Você já pensa em religião, né? Mas aqui está dizendo que ela tem origem na razão, na moralidade, na autoconsciência. Então, quando nos tornamos autoconscientes, nós já nos tornamos um ser moral. Né? Aqui diz, basta ser um pouco supra-animal, né? Então, ela é evolucionária. A evolução humana abrange no seu desenvolvimento todos os dons que antecedem a outorga dos ajustadores e a efusão do Espírito da Verdade. Então, esse ser já vai sendo preparado para receber esse ajustador e esse Espírito da Verdade, né? Tanto que quando os dois primeiros seres humanos, Andon e Fonta, quando eles fizeram a primeira escolha moral, eles receberam os seus ajustadores, né? Já ali, no primeiro. Então, é muito interessante isso. É toda uma evolução. A religião não se fundamenta nos fatos da ciência, nem nas obrigações da sociedade, nem nas premissas da filosofia, nem nos deveres implícitos da moralidade. A religião é um domínio independente da resposta humana às situações da vida e aparece infalivelmente em todos os estágios pós-morais do desenvolvimento humano. Então, a religião, ela é infalível, ela é certo que vai aparecer. Ela é independente de tudo. Né? E ela, depois dessa realidade moral, vem a consciência da religião. O ato religioso pode permear todos os 4 níveis, na concretização dos valores e de gozar da fraternidade universal. O nível físico ou material da autopreservação, o nível social ou nível emocional da fraternidade, e o nível moral ou do dever da razão, o nível espiritual da consciência de fraternidade no universo, por meio da adoração divina. Então, para autopreservar-se, você percebe que você deve viver em comunidade, você deve viver com o outro, você é mais forte. Sozinho, você não consegue enfrentar um perigo tanto quanto você está junto com outra pessoa. Então, a gente forma uma força maior e você pode vencer, vamos dizer, naquela época, né, os inimigos, os animais ferozes, por exemplo, né? Então, essa autopreservação física faz com que você queira viver em comunidade. E para viver em comunidade, você tem que viver uma certa fraternidade. Você tem que ter um convívio com a outra pessoa, né? Para você estar junto com ela e juntos vocês viverem melhor, vocês vencerem, vamos dizer assim, os inimigos até, né? Quer dizer, que são... E daí você, através desse dever da razão, então pela razão você vê,
Se eu vivo junto, eu vou viver melhor, eu vou ter um nível melhor de vida, né? Se você vai fazer uma plantação, se você planta sozinho, se você vai fazer junto, você tem uma ajuda, você não vai sofrer tanto, né? Então, tem todas essas questões, assim, que são questões lógicas. E depois, o nível espiritual, você já tem uma outra consciência de fraternidade, né? E daí você vai através e isso tudo nós vimos anteriormente, que é através, que é motivado, né, pelo ajustador do pensamento, que vem habitar essa pessoa a partir da escolha moral que ela faz. A religião evolucionária é a mãe da ciência, da arte e da filosofia, que elevaram o homem ao nível de ser capaz de receber a religião revelada, incluindo a outorga dos ajustadores e a vinda do Espírito da Verdade. Enquanto a religião é normal e natural para o homem, é também opcional. O homem não tem de ser religioso contra a sua vontade. Olha que interessante. A experiência do ato religioso, sendo essencialmente espiritual, não pode nunca ser entendida completamente pela mente material. Daí a função da teologia, a psicologia da religião. Então, a teologia vai nos ajudar a entender, né, essa experiência religiosa. Lilian, sua voz está cortando. Está cortando? Tá. Agora aqui eu estou ouvindo normal, aqui eu estou ouvindo normal. Para mim também está normal. Então, continuando. O homem mortal assegura 3 grandes satisfações com a experiência religiosa, mesmo ainda nos dias da sua estada temporal na Terra. Então, intelectualmente, ele tem a satisfação de adquirir uma consciência humana mais unificada. Filosoficamente, ele desfruta da consubstanciação dos seus ideais de valores morais. Espiritualmente, ele prospera na experiência da companhia divina, na satisfação espiritual da verdadeira adoração. A consciência de Deus, de forma como é experienciada nos reinos por um mortal em evolução, deve consistir em 3 fatores variáveis em 3 níveis diferenciados de compreensão da realidade. Primeiro, a consciência da mente, a realização e compreensão da ideia de Deus. Então se segue a consciência da alma, a compreensão do ideal de Deus. Por último, nasce a consciência do espírito, a compreensão da realidade espiritual de Deus. Por meio da unificação desses fatores, a compreensão de Deus, não importando quão incompletos sejam, então pode serem mínimos, a personalidade imortal todo o tempo expande-se em todos os níveis de consciência, com uma compreensão da personalidade de Deus. Para aqueles mortais que alcançam o corpo de finalidade, tudo isso, com o tempo, irá levar à compreensão da supremacia de Deus e pode, subsequentemente, causar a realização e compreensão da ultimidade de Deus, uma fase da supraconsciência absoluta do Pai do Paraíso. Então, cada vez mais nós vamos compreendendo a Deus. E daí nós vamos encontrar o Supremo, lembram disso das aulas anteriores, e depois disso nós vamos em direção a entender a ultimidade de Deus, o Deus o último. Tá? E assim na sequência. Cada vez a nossa consciência de Deus vai se ampliando mais. Basta que nós queiramos. A experiência da consciência de Deus permanece a mesma de geração em geração, mas em cada época de avanço do conhecimento humano, o conceito filosófico, as definições teológicas de Deus devem mudar. A experiência do conhecimento de Deus
A consciência religiosa é uma realidade universal, mas não importa qual válida, real seja a experiência religiosa, ela deve estar disposta a submeter-se à crítica inteligente e a uma interpretação filosófica razoável. Não deve buscar ser algo à parte, na totalidade da experiência humana. Então, aqui eu entendo que essa consciência de Deus, ela se expande cada vez mais, né? Ela permanece a mesma de geração, mas ela tem que ter um avanço, né? De geração em geração, porque o ser humano nasce e tal, mas ela sempre vai tendo um avanço, como nessa revelação nós tivemos um outro avanço dessa consciência de Deus, né? Que nós temos de Deus hoje em dia. Mas Deus é sempre o mesmo, vamos dizer assim. Só que a consciência que nós temos, ela vai cada vez mais se elevando. A sobrevivência eterna da personalidade depende inteiramente da escolha da mente imortal, cujas decisões determinam o potencial da sobrevivência da alma imortal. Quando a mente acredita em Deus e a alma conhece a Deus, e quando com o suporte do ajustador, ambas desejam a Deus a sobrevivência física assegurada. As limitações do intelecto, as restrições na educação, a carência de cultura, o empobrecimento do status social, até mesmo a inferioridade nos padrões humanos de moralidade, resultante da falha desafortunada das vantagens educacionais, culturais ou sociais, nada disso pode invalidar a presença do Espírito Divino em indivíduos que creem, mas que são, de alguma maneira, desafortunados ou humanamente desfavorecidos. A residência do monitor misterioso constitui a raiz e assegura a possibilidade do potencial do crescimento e a sobrevivência da alma imortal. E essa parte do livro de Urântia é um grande consolo para todos nós, tá? Porque não importa em que nível social nós estamos, ou padrões morais, o que seja, o ajustador do pensamento vem para todas as pessoas, né? Depois do que Jesus veio à Terra, então ele deixou para nós essa dádiva do ajustador, né? E do Espírito da Verdade, e possibilitou que todos os seres humanos recebessem. Então, não importa, todos têm o ajustador e todos podem escolher. Então, nós não podemos dizer, às vezes eu pensava, mas coitado, ele conhece, ele tem. Acho que basta um start, e é por isso que Jesus diz, né, que nós temos que levar essa palavra muitas vezes, dar um alento para essa pessoa quando ela pede, porque ela está precisando, e ela vai encontrar o ajustador nela, esteja onde estiver, se assim ela desejar. Então, agora, finalmente, nós vamos falar do Deus da personalidade. E quando nós falamos em personalidade, às vezes confundimos com a personalidade como a psicologia nos ensina, né? Mas o livro de Urântia nos traz a personalidade como esse dom que Deus nos dá, como pessoas, como seres individuais, como filhos dele. E aqui eu coloquei esse anjo, né, e essas duas crianças, porque é a personalidade, Deus dá personalidade a todas as suas criaturas. Então, vejamos, o Pai Universal é o Deus das personalidades. O domínio da personalidade no universo, desde a da criatura mortal e material mais baixa, em status de personalidade, até a dos seres mais elevados, com dignidade de criador e com status divino. Tem o seu centro e a sua circunferência no Pai Universal. Deus, o Pai, é o outorgador e o conservador de todas as personalidades. E o Pai do Paraíso é, do mesmo modo, o destino de todas as personalidades.
finitas, que em plenitude de coração escolhem fazer a vontade divina. Aquelas personalidades que amam a Deus e que almejam ser como Ele. Então, Deus é o Deus de todas as personalidades, é Ele quem nos dá essa dádiva. Assim como o ajustador do pensamento vem de Deus, a personalidade de cada criatura também vem de Deus. A personalidade é um dos mistérios não resolvidos dos universos. A personalidade é potencial em todas as criaturas que possuem o dom da mente, variando desde o mínimo de autoconsciência até o máximo de consciência de Deus. Então, tem que ter uma mente, né, e uma autoconsciência mínima para se ter esta personalidade, para receber. Mas o dom da mente por si só não é personalidade, nem é o espírito ou a energia física. A personalidade é aquela qualidade ou valor dentro da realidade cósmica que é exclusivamente otorgada por Deus, o Pai, aos sistemas vivos de energias e congregados e coordenados congregadas e coordenadas de matéria, mente e espírito. Então, você tem que ter matéria, mente e ter um espírito para que essa personalidade haja em você, né? E a personalidade não é também uma conquista progressiva. A personalidade pode ser material ou espiritual, mas ou há personalidade ou não há personalidade. O que não é pessoal nunca atinge o nível do pessoal. O que não é pessoal nunca atinge o nível do pessoal, exceto por um ato direto do Pai do Paraíso. A outorga da personalidade é função exclusiva do Pai Universal. É a personalização dos sistemas vivos de energia, aos quais ele dota com os atributos de relativa consciência criadora, e com o correspondente então, também relativo, controle do livre-arbítrio. Não há personalidade fora de Deus. O Pai e nenhuma personalidade existe senão para Deus, o Pai. Os atributos fundamentais do eu humano, bem como o núcleo absoluto do ajustador da personalidade humana, são outorgas feitas pelo Pai Universal, atuando em seu domínio exclusivamente pessoal de ministração cósmica. O eu material tem personalidade e identidade. Olha que interessante. Nós temos personalidade e temos identidade. Uma identidade temporal, a identidade mortal, no caso. O espírito ajustador pré-pessoal também tem identidade, mas é uma identidade eterna. Essa personalidade material e essa pré-personalidade espiritual são capazes, assim, de unir os seus atributos criativos para trazer à existência a identidade sobrevivente da alma imortal. Então, essa identidade está sendo construída da nossa alma através da nossa identidade temporal e da identidade do ajustador. Olha que interessante. Nenhum outro ser, força, criador ou agência em toda a amplidão do universo dos universos pode interferir em qualquer grau na soberania absoluta do livre-arbítrio do mortal, enquanto ele opera nos domínios da escolha, no que concerne ao destino eterno da personalidade do mortal que escolhe. No que se refere à sobrevivência eterna, Deus decretou a soberania da vontade material e mortal, e esse decreto é absoluto. Então, nós vamos escolher sobreviver. Nós e somente nós. Ninguém vai interferir. Ninguém. Nem o espírito ajustador do pensamento interfere no nosso livre-arbítrio. E isso é magnífico. Ali que o Lúcifer interferiu, né? Oi? Ali que o Lúcifer interferiu e onde ele errou,
muito abruptamente. Da rebelião de Lúcifer. Na rebelião de Lúcifer, né? Isso, ali que ele interferiu. Né? É. Como toda gravidade está ligada em circuito à Ilha do Paraíso, toda mente está ligada em circuito ao agente conjunto, e todo espírito ao fio eterno. E assim também, toda personalidade está ligada em circuito à presença pessoal do Pai Universal. E este circuito transmite infalivelmente a adoração de todas as personalidades, a personalidade original e eterna. Então, a gravidade está ligada à Ilha do Paraíso. A mente está ao Espírito Infinito. O Espírito está ligado ao Filho Eterno. E a personalidade está ligada ao Pai Universal. No que diz respeito às personalidades que não são resididas pelo ajustador, olha que interessante isso, gente. Tem personalidades que não são resididas pelo ajustador do pensamento. O atributo da escolha e liberdade é também otorgado pelo Pai Universal. E da mesma forma, tais pessoas estão abrangidas pelo grande circuito do amor divino, o circuito da personalidade do Pai Universal. Deus dá a escolha soberana a todas as personalidades verdadeiras. Nenhuma criatura pessoal pode ser forçada à aventura eterna. O portal da eternidade abre-se apenas em resposta à escolha, feita em livre-arbítrio pelos filhos com livre-arbítrio do Deus do livre-arbítrio. Porque Deus nos criou por amor e por livre-arbítrio, porque quis. E agora as considerações finais do revelador deste documento, que é um conselheiro divino. E isso, pois, representou os meus esforços para apresentar a relação do Deus vivo com os filhos do tempo. E uma vez havendo já dito e feito tudo, nada mais posso fazer de útil, além de reiterar que Deus é o vosso Pai universal e que vós sois todos os seus filhos planetários. Esta apresentação é baseada no quinto e último documento de uma série, que apresenta a descrição do Pai Universal, feita por um conselheiro divino de Uversa. Gratidão. Gratidão aos reveladores e gratidão a todos que estiveram aqui. A palavra está aberta às perguntas e comentários. Muito bom. Excelente, Lilian. Obrigada, gente. Bem objetiva. Eu acho que cada vez que a gente... É bem difícil assim, a gente fazer um resumo, eu penso, né, do livro de Urântia. Ou então não ler algumas passagens e comentar, porque são palavras tão maravilhosas e ditas por seres tão... Um conselheiro divino é um ser que vive no paraíso, ele está aqui em missão, em Uversa, né? Mas é um ser do paraíso, que viveu com Deus e vive com Deus. Imagina, né? São palavras dele, sou eu para modificar alguma coisa. Quem somos nós para mudar? É lindo você ouvir aquilo que ele escreveu, fazer algum comentário do teu entendimento, mas é aquilo. E são palavras assim que quanto mais você lê, mais, para mim, pelo menos, né? A minha experiência com o livro de Urântia e com a leitura desde o início foi assim, ver a minha fé mais fortalecida, sabe? E isso fortalece a gente mesmo, né? Fortalece a própria pessoa. Alguma dúvida, pessoal? E esses documentos que ele escreve são lindos, né? Maravilhosos. Nossa, eu no início, assim, eu me lembro que uma vez eu estava no grupo de Curitiba, lendo, né? E eu tive que parar, porque tem certas coisas que você não... É tão magnífico e maravilhoso que a gente é muito emotiva. Eu sou muito emotiva, né?
Então, às vezes, eu leio chorando. Então, eu tenho que parar e tal. Mas você vê assim que você sente a verdade, né? Muito bom. Então, acho que nós podemos, assim, através desses escritos, né, dessa revelação, saber um pouquinho mais o que é adorar a Deus, né? O que é. Para mim é na prática, né? Na prática ali você viver mesmo o amor de Deus, né? Na fraternidade. Porque você não adianta você, vamos dizer assim, ir numa igreja e dizer, ah, Deus, eu te adoro, eu te adoro. Mas, e depois sair de uma igreja e esquecer tudo aquilo, né? Mas eu acho que quem vai e faz isso, geralmente é sincero, é o que essa pessoa consegue fazer, né? E um dos problemas das religiões é essa, ela cristalizou de um jeito que ela criou uma disparidade entre a vida real. Aí as pessoas vão lá, o ajustador leva elas, né, para rezar na igreja e elas querem se colocar, aí volta para a vida real, né, achando, bom, agora eu tenho que me enquadrar naquilo que está aqui e que é mal compreendido também, né? São leis tortas, leis erradas, cultura, né, né? Então, tem todas essas questões, não é fácil, não. Mas eu acho que aquele que vai, que adora, são pessoas que fazem isso com intenção séria. Acho que não podemos nem julgar isso, né, Lina? Depois ele sai e apronta. Bom, isso é um problema dele, da pessoa. Mas, Jorge, se você for ver, muitas pessoas não vão à igreja porque elas, às vezes, elas veem essa incoerência. Em muitos, né? Elas veem uma certa incoerência na vida. Porque nós somos o país mais católico do mundo. Mas porque o pessoal não mexeu, não transferiu. Né? As pessoas não conseguem internalizar. Elas podem até ir à missa, mas elas não conseguem internalizar a vivência. E isso é muito triste. Tanto que nós somos um dos países mais corruptos, se for ver, né? E isso, quer dizer, algo está errado. E quando você vai realmente ver, lógico, você vê que muitas pessoas que vão na igreja, mas você vê que elas se esforçam, são pessoas que se esforçam, né? Mas os jovens, hoje em dia, não são mais atraídos pela igreja. Não, eles não querem, eles não aceitam aquela cristalização que foi feita, eles não aceitam isso. Não, eles não estão mais achando assim que a igreja, até eu acho engraçado, um dos meus filhos ele diz assim, ai mãe, é estranho quando eles cantam, é meio estranho aqueles cantos, assim, eu acho assim, ele acha meio, que as pessoas ficam meio assim, ai, como é que pode? Não, elas ficam meio, não é êxtase que eu queria dizer. Extasiadas. Não é extasiada. É que eu participo da igreja, participo das missas, né? Eu vejo o esforço de muitos sacerdotes, vejo o esforço de muitos pastores também, em tentar trazer de uma forma filosófica aquilo que está nas escrituras da Bíblia Sagrada, que se coloca assim, né, para a realidade, né? Atualmente eu vejo isso muito, né? Só que o sacerdote também não pode sair muito daquilo, né? Até porque a Igreja Católica tem como dogma lá que a própria Igreja é santa e o que ela decidiu depois de Jesus, até que se for até além de Jesus, né, tem que ser cumprido, né? Então é complicado, né? Mas isso, como a gente é adulto, eu penso assim, isso serve também para exercitar a nossa humildade, sabe? Porque eu frequento muito as missas e ouço muito
os sermões, entre aspas, dos padres. Tem uns que nos encantam, tem outros que a gente assim não concorda, a gente fala, meu Deus, dá vontade de ir lá, falar para ele que não é assim, mas isso serve para a gente exercitar também o nosso amor, nossa misericórdia, né? Porque Deus, em nós, Ele quer isso, né? Compreender, porque é muito difícil, se você sobe numa altura de conhecimento, você ter que descer, imagine esses anjos terem que descer para ensinar a gente aqui. Temos né? que fazer a humildade, aquilo que você colocou, Helder. Meu Deus do céu, é um trabalho assim que a gente tem que fazer todo dia, porque não é fácil. Mesmo assim que, né, como professor, a gente trabalhou muito, muito com os adolescentes, os jovens, a gente tem que, às vezes, nos adequar à linguagem deles, né, compreendê-los, que a partir às vezes as nossas palavras não convencem, né? Mas as nossas atitudes podem mudar, sim, né? Eles veem, como a Lilian falou, essa luz é o trabalho do Espírito Santo, né? Às vezes só a presença da gente e pelas nossas atitudes, a gente acha que não está fazendo nada, mas a gente não sabe como o Espírito de Deus está agindo ali, né? A gente não sabe. E tem que deixar. Da mesma forma, Helder, eu tenho colegas que são ministros da igreja, caramba, eles são trocentas vezes mais santos do que eu, tá? Pelo seu amor em visitar os doentes, pela humildade de não discutir, né? Eu vi que o outro colega colocou que não tem saco para aguentar esses ritos, mas é uma experiência e que tem muito mais gente do que nós que estamos estudando o livro de Urântia, estão vivendo, estão experienciando e aprendendo a amar, aprendendo a amar o próximo, a amar as pessoas de idade, amar as pessoas da igreja. Eles se dedicam à oração. Bom, disso tudo, né, eu fico pensando, caramba, né, por mais que eu sei, eu igual não consigo passar nem para a minha vida, nem para deles, né? Parte do que eles já sabem, parte do que eles já são, de amor e de bem-querer, né? É verdade, verdade. Justamente. Samuel e depois a Isabela. Eu queria lhe dar os parabéns, viu, Lilian? Eu estou aqui emocionado com essa sua apresentação. Foi maravilhoso, é uma coisa muito grande. Eu sei que muitos irmãos aí tá querendo se colocar em uma coisa assim material, mas é uma coisa tão fora dessas coisas materiais que a nossa mente não consegue conceber esse ensinamento que foi lido aí, né? Principalmente a parte aquela da adoração, e até a irmã Yária, ela recomendou ler bem devagarzinho ainda, para que desse ênfase naquilo que estava sendo. E aquilo ali é muito grande, pessoal. Aquilo ali, é por isso que a gente tenta colocar exemplos humanos da gente, não consegue, porque aquilo está falando de uma coisa bem profunda de Deus. Bem profunda. Então, não consiga conciliar isso, porque a gente não vai conseguir entender. Aquilo é muito profundo, ainda mais falando da personalidade. A personalidade é uma coisa tão profunda, porque eu estava até vendo o vídeo de Damolim, ele pergunta assim, quem somos a gente? A gente somos corpo, somos a mente, quem somos a gente? É por isso que a gente, às vezes, nem a gente próprio, a gente não se conhece. A gente também tem essa deficiência de a gente conhecer até a própria gente, né? Então, aquilo ali
E essa posicionalidade é que unifica, falou ali, que unifica toda essa adoração ao Pai. Imagine, gente. Não dá para ser uma coisa assim, material que a gente agora vê nessas religiões evolucionárias. É muito profundo, é muito profundo. Então, é preciso até a gente conhecer, falou ali no texto, é preciso a gente conhecer, Jesus dizendo, né? Você tem que conhecer a ti e depois conhecer a Deus. Olha, que profundeza é isso. Então, eu quero agradecer muito, viu, Lívia? Eu estou muito emocionado, porque isso não é uma coisa para a gente debater como uma coisa tão material que a gente viveu em alguma religião. Isso é muito profundo. Eu só queria agradecer isso. Obrigado, Lívia. Obrigada, Samuel, é verdade. Isabela. Eu concordo com Samuel. Nós somos várias personalidades dentro de nós, vários papéis. É complicado a gente conhecer a gente. Eu não tenho noção aonde eu estou. E o desafio é muito grande, é complexo. Não tem como conversar uma coisa do espírito com a lógica da mente, assim, na minha consciência, na minha santa ingenuidade. E as coisas do espírito são do espírito, e nós entendemos, não sei como nós entendemos, o coração entende. E ele faz a conexão com a nossa mente. Eu fiquei encantada com a sua capacidade de fazer esse resumo, porque não é fácil. E você deixou de uma forma tão suave, tão claro e tão profundo. E as religiões, Jesus disse, todas são bem-vindas, todas fazem parte, reconheço todas, mas todas têm os seus problemas. Eu entendo que as religiões, elas, querendo ou não, elas levam a gente a uma autorreflexão. Elas nos levam ao mundo interior. E cada um tem o seu melhor. E Deus entende todas essas coisas. Por exemplo, os frutos do Espírito, bondade, alegria, nós temos todos. E eu não sei se eu estou no caminho certo, eu não sei se eu faço a vontade de Deus, tem hora que eu faço, tem hora que eu não faço. Então, assim, é muito, assim, complexo da consciência identificar isso ou aquilo. E Jesus, se eu não me engano, ele falou também, conhece-te a ti mesmo. E para mim não é racional, né, Isabela? Não é racional. Racionalmente você não consegue fazer, não distinguir, consegue. né? Não. É tudo simbólico. Até a forma como Jesus ensinava, ele ensinava como? De uma forma simbólica. Por quê? Porque o inconsciente entendia o que ele falava. A lógica humana não entendia o que ele falava. E o nosso espírito, ele fala de uma forma simbólica. Se você mostrar, igual a Lília colocou, ela mostrava a imagem, mas a imagem estava ligada ao título. E a imagem, ela trazia informações profundas, até informações que não chegaram à minha consciência. Mas eu posso dormir e sonhar com alguma imagem que ela colocou ali e traz alguma informação. Ou se eu ficar olhando muito tempo para a imagem, coisas ligadas ao conteúdo e que estão ligadas àquela imagem, vêm para mim também. Muito obrigada a todos pela colaboração e especialmente a nossa querida e amada irmãzinha Lília. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Lília. Obrigada, Helder. Acho que a Yara quer falar. Obrigado, Lília. Olha, Lília, eu me sinto nutrida e eu adoro ouvir a nós, porque
cada um que fala é como se desse mais eco ao que eu quero manifestar e continuar falando. Então, outro que vai continuar falando é como se fosse uma extensão minha. Eu fico muito feliz. E eu gostei muito da sua maneira, achei suave e achei amorosa, assim, viva, de quem vive, de quem sabe. Uma vez perguntaram para Jung, psicólogo, você conhece Deus? Eu disse, sei. E dizer isso, né, é muito humilde. Se você vive essa experiência interna, pessoal, com Deus, né, de aprender. Muito grata. E a todos nós aqui. Deixa eu só colocar uma questãozinha ainda, Lilian. Esses dias, no encontro, o Sabino, não sei se alguém conhece, ou talvez estava participando, e aí nós entramos nessa discussão também, e ele colocou uma coisa muito interessante que me tocou fundo. Até eu tenho que achar onde é que ele está gravado isso, a forma como ele colocou. Mas ele coloca que nós confundimos muito o crer com a fé. O crer, ele colocou que é uma coisa ligada ao material. A mesma coisa que o crer tem ligação com o material, com o físico, a fé tem em relação ao espiritual. Então, quando você acredita, crê em alguma coisa, vai lá e faz, empenha todo o teu esforço para conseguir aquilo que você está acreditando que é possível, desde que isso não seja amoral ou, né, antiético, mas que você vai fazer algo construtivo, você já está perto do divino de alguma forma, porque é o que você pode fazer. É o teu máximo, o teu empenho para que aquilo aconteça. Né? E a fé, é aquilo que nós estamos discutindo aqui, ela não é racional. Então, eu posso, no máximo, junto com o ajustador, dizer, eu quero estar com Deus, me ajuda, vamos lá, né? Aumenta a minha fé, né? Aquela velha história. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Lilian. Obrigada, Walter. É interessante esse documento aí. Tem um outro documento, que é o discurso de Jesus, acho que com Ganide, que fala sobre as religiões, né? Uhum. E a influência de Melquisedeque, né? No conceito de monoteísmo. Esse documento nós já estudamos ele, né? Isso. Muito bom. Então, esse conceito realmente houve um tempo, né? E até parece que esse tempo não vai custar passar, dessa visão de um Deus rancoroso, né? Vingativo, o Deus dos exércitos, né? Um Deus que manda o seu anjo assassinar 180 mil soldados em uma noite, né? Essas histórias que a gente escuta, vê no Antigo Testamento, né? Na Páscoa agora, na Quaresma, deu. Né? Então, essa doutrina do medo, né? Desse Deus vingativo, né? Ela está em todas as religiões, né? Existe acho que a ferramenta que mais implanta esse medo é a doutrina da reencarnação, né? Porque na doutrina da reencarnação não existe perdão, porque se eu continuar errando, eu vou continuar reencarnando, né? Então não existe evolução na doutrina da reencarnação, mas ela está presente, né, no conceito aí a gente quando vê a lótus de 8 pétalas, a rosa, a flor de 8 pétalas, que é um conceito dos 8 raios da consciência divina, que a gente vê isso no Oriente, né? Que o judaísmo, o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o confucionismo, o islamismo, o taoísmo, o zoroastrismo, né? Que cada uma dessas 8 religiões representa, ensina um dos 8 principais raios da consciência divina, né? Que cada uma dessas qualidades da mente de Deus são transmitidas à população, reencarnação após reencarnação. Então, essas famílias, nós vamos reencarnando em famílias de diferentes religiões e regiões, para podermos nos preparar para ir aprender essas diferentes qualidades da mente divina. Então, Jesus, em João 18:8,
nos lembra, né? Em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Em Mateus 18, 21, 22, então Pedro aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: eu digo a você, não 7, mas até 70 vezes 7, né? Então, Jesus trouxe para a gente a doutrina do perdão. A doutrina de que nós somos falíveis, somos imperfeitos, né? Até o significado da palavra pecado vem do grego pekatos, que significa atirar e errar o alvo. Então, toda hora nós estamos errando, né? O profeta Zé Geraldo, né? Tem uma música que ele fala: ei, homem de Deus, deixa a incoerência, em sua conferência, fale de perdão. Então, se alguém está falando em nome de Deus, em nome de Jesus, e não está falando em perdão, ele não está falando da boa nova, o ensinamento de libertação que Jesus trouxe para a gente, né? A justiça dos homens, ela não é a justiça de perdão. A justiça penaliza a ovelha que cometeu o crime, apesar do nosso arrependimento, né? Não interessa se você arrependeu, você vai cumprir sua pena, né? Então, como nós vemos aí um pensamento como esse, bandido bom é bandido morto, eu entendo isso como um pensamento anticristo, ou seja, aquele que faz oposição à causa cristã. Obrigado. Obrigada, Walter. Só avisar que na próxima quarta estaremos aqui de novo. Isso. Mesmo horário. Com a aula 6. Exatamente. Obrigada, gente. Um abraço. Boa noite, pessoal. Tchau, gente.